Em nossa aula de hoje, nós iremos falar novamente sobre sílaba tônica. Só que agora nós iremos falar da acentuação das sílabas tônicas das palavras. Lembrando que nem toda sílaba tônica é acentuada. Vamos aprender hoje quando devemos acentuar a sílaba tônica e quando não devemos acentuá-las. Em relação ao número de sílabas que uma palavra contém, nós podemos classificá-las em monossílaba, quando a palavra apresenta apenas uma sílaba, ou seja, não há separação de sílaba nas palavras monossílabas. Dissílaba, quando a palavra apresenta duas sílabas, ou seja, quando eu separo as sílabas, eu tenho duas sílabas. Trissílaba, quando a palavra apresenta três sílabas na divisão silábica. E polissílaba, quando a palavra apresenta quatro ou mais sílabas ao separar. E polissílaba, quando a palavra apresenta quatro ou mais sílabas. Em relação à posição da sílaba tônica dentro da palavra, ou seja, se a sílaba tônica está no final da palavra, se ela está na segunda sílaba da palavra de trás para frente, que é a penúltima sílaba, ou se ela está na antepenúltima sílaba, que é a terceira sílaba do final da palavra para o começo, eu também classifico as palavras. Lembrando, toda vez que a sílaba tônica for a última sílaba da palavra, eu chamo esta palavra de oxítona. Toda vez que a sílaba tônica for a penúltima sílaba da palavra, ou seja, a sílaba que vem logo após a última sílaba da palavra, que eu chamo de penúltima, eu chamo essa palavra de paroxítona. Ou quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba do final da palavra para o começo, eu chamo esta palavra de proparoxítona. Nós vamos estudar hoje quando é que nós podemos acentuar ou não a sílaba tônica. Lembrando que as palavras oxítonas e paroxítonas, elas podem ou não ter acento. As palavras proparoxítonas sempre têm acento. Mas antes de falarmos da acentuação das palavras oxítonas e paroxítonas, eu quero falar um pouquinho da acentuação das palavras monossílabas. Nós temos dois tipos de monossílabos: monossílabos tônicos, quando o monossílabo, ou seja, a palavra que tem apenas uma sílaba, é forte, mas mesmo forte, este monossílabo pode ter ou não acento. Vamos entender como funciona esta regra de acentuar ou não os monossílabos. Não se esqueçam, quando o monossílabo é forte, eu chamo ele de monossílabo tônico. Monossílabo é a palavra que tem apenas uma sílaba. Toda vez que o monossílabo tônico terminar em A, E ou O, e essas três vogais podem estar acompanhadas do S, porque a palavra pode estar no plural, eu sempre preciso acentuar estes monossílabos. Vamos aos exemplos: pá, chás, fé, pés, pó e nós. Vejam que estas palavras terminam ou com a letra A, ou com a letra E, ou com a letra O. Algumas têm S, outras não. Eu sempre preciso acentuar estes monossílabos. Observem também que eu estou chamando estas palavras de monossílabos porque elas têm apenas uma sílaba. E o que me ajuda a saber que essas palavras têm apenas uma sílaba é o fato delas terem apenas uma vogal. Porque não existe sílaba sem vogal. Se eu tenho apenas uma vogal, obviamente aquela palavra só tem uma sílaba. Quando a gente dá uma olhadinha aqui do outro lado, vejam que não recebe acento os monossílabos tônicos terminados em Z, em U, em I e em R. Se for monossílabo e tiver a terminação Z, U, I ou R,
É um monossílabo tônico, é um monossílabo forte, mas eu não posso colocar acento. Vamos aos exemplos. Paz, giz, tu, nu, ti e cor. Vejam que todas estas palavras têm apenas uma vogal, têm apenas uma sílaba, não recebem acento, mas são sílabas fortes, monossílabos tônicos. Então vamos lá. Monossílabo tônico que recebe acento são aqueles terminados em A, em E ou O. Pode ter S no final ou não. Monossílabos fortes, monossílabos tônicos terminados em Z, U, I e R não podem receber acento. Então, quando você for escrever estas palavras, você já vai saber que você não pode colocar acento nelas, porque senão você vai escrever elas de forma incorreta. Vamos agora para os monossílabos átonos, ou seja, os monossílabos fracos. As palavras que têm uma sílaba e são consideradas fracas na pronúncia. Então, toda vez que o monossílabo for terminado em A, em E ou O, seguido ou não do S, e for fraco, eu não coloco acento. Vamos lá. Da, di, do, mi, nus, ti, li, os, as, o i, o nem, o mas, o que e o se. Muito cuidado. Se de repente a palavra nos ela tiver um acento agudo, ela já deixou de ser monossílabo átono e se tornou monossílabo tônico. E eu também não pronuncio mais da mesma forma. Nos é monossílabo fraco, monossílabo átono. Nós é monossílabo forte, monossílabo tônico e tem acento. Prestem atenção nesta diferença. É a mesma coisa que ocorre com o ezinho aqui, ó, na segunda coluna. Esse ezinho, quando não tem acento, eu leio ele com o som de i, porque ele é fraco. Ele vai ser um monossílabo átono, ou seja, fraco. Quando ele tiver um acento agudo, eu já vou ler ele com outro som, que é o som de E. E ele vai ser um monossílabo forte, ele vai ser um monossílabo tônico. Por isso, quando tem acento, eu pronuncio E. Quando não tem, eu pronuncio I. Agora vamos passar para a acentuação das palavras que são oxítonas. Lembrando que uma palavra oxítona é aquela palavra que a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é a última sílaba da palavra. Toda vez que as palavras oxítonas terminarem com a letra A, seguido ou não de S, a letra E, a letra O, em ou ens, toda vez que terminar com essas letras, eu tenho que colocar acento. Vamos aos exemplos. Sofá termina com a sílaba tônica é a última, ou seja, é oxítona, então eu preciso colocar o acento no A. Jacaré termina com a vogal E, é oxítona, porque o ré é a sílaba tônica, a última sílaba, então eu preciso colocar acento no E. Assim como vocês, que está no plural, é acompanhado do S, a letra E. Paletó, da mesma forma, a voz, acompanhado do S. Ninguém, com a terminação em, e armazéns, com a terminação ens. Então, vejam o seguinte. Se a palavra for oxítona, ou seja, a última sílaba for a forte, e ela for terminada com a letra A, letra E, letra O, que pode ou não ter a letra S junto, ou terminada em ou ens, eu tenho que colocar o acento. É obrigatório. Agora vamos para os casos em que as palavras oxítonas não podem ter acento. Todas as outras terminações que não sejam as que eu falei anteriormente.
Se não terminar com a letra A, nem com a letra E, nem com a letra O, nem com o EN e nem com o ENS, eu não posso colocar acento. Então vamos ao primeiro exemplo. Palavras terminadas com a letra U, eu não coloco acento. Olha o exemplo, caju. Apesar do ju ser forte, ele não precisa de acento. Mas eu tenho uma exceção, que é a palavra baú. Vocês estão vendo? O U é a sílaba tônica e está acentuada. Por que que em baú eu coloquei acento e em caju eu não coloquei? Se você prestar atenção na palavra caju, você vai ver que o ju é formado por uma consoante, o J, e uma vogal U. Por isso, não precisa de acento. Mas, quando a gente dá uma olhadinha na palavra baú, você vai ver que o U está acompanhado de outra vogal. Por isso, é permitido que eu coloque um acento no U. A vogal A permite que eu coloque um acento na letra U, mesmo ela estando no final da palavra. No caso de caju, como o U não está acompanhado de outra vogal, eu não posso colocar o acento. Deu para entender? O outro exemplo, ator. A palavra é terminada em R, o to é a sílaba tônica, não precisa de acento. Animal, a palavra é terminada em L, o mal é a sílaba tônica, não precisa de acento. Arroz, a palavra é terminada em Z, o ros é a sílaba tônica, não precisa de acento. Palavras terminadas com a letra I também não precisam de acento, mas nós temos uma outra exceção, igual à exceção da palavra caju. Se for terminada em I e não tiver uma outra vogal antes do I, eu não coloco acento. Mas se a palavra for terminada em I e antes tiver uma vogal, como é o caso de açaí, eu posso colocar o acento. Então, recapitulando a exceção, terminou com a vogal I ou com a vogal U, se antes da vogal I ou da vogal U tiver uma consoante, no caso aí de caju é o J, no caso de coati é o T, eu não coloco acento. Mas se terminar com a letra U ou a letra I e antes tiver uma outra vogal, eu posso colocar o acento. Vamos falar agora sobre a acentuação das paroxítonas. Aqui nós temos um pouquinho mais de regras que nós precisamos aprender. Toda vez que a palavra for paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba for a mais forte, for tônica, eu só posso colocar acento nesta palavra se ela for terminada com R, exemplo de açúcar, se ela for terminada com X, exemplo de fênix, se ela for terminada com L, exemplo de amável, se ela for terminada com N, o exemplo é abdômen, se ela for terminada com PS, exemplo bíceps, se for terminada com ão ou an, exemplo imã ou bênção, se for terminada com I, exemplo júri, ou IS, exemplo grátis, se for terminada com EI, exemplo jockey, ou ex, exemplo dóceis, se for terminada com US, exemplo bônus, ou se for terminada com UM ou OM, exemplo álbum, podia ser também álbuns, poderia ter o S ou não. Eu quero chamar a atenção de vocês para dois exemplos que eu acabei de ler, que são as palavras imã e bênção. Se vocês prestaram bastante atenção, observaram que a palavra imã tem um acento agudo no I e um tio na letra A. O tio nós não chamamos de acento, ok? Os acentos que marcam a sílaba tônica das palavras são os acentos agudo e circunflexo. Às vezes coincide da sílaba tônica ter um tio, mas é uma coincidência. O tio, na verdade, ele serve para indicar que a vogal que tem ele é uma vogal nasal, ou seja, o som daquela vogal sai pelo nariz.
Eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Então, a palavra é imã, certo? A sílaba tônica é o I. Imã, sílaba tônica I. O que está ajudando a gente saber disso também é o acento agudo que tem no I. O tio que tem no A torna o som do A nasal. Imã. O nome é imã. Percebam? Quando eu falo em som nasal, estou falando disso. Esse som está saindo pelo nariz. Quando eu me refiro à palavra bênção, a sílaba tônica é bem. Bênção. Quem marca a sílaba tônica, quem ajuda, é a presença do acento circunflexo. O tio na segunda sílaba apenas tornou a vogal A nasal. Bênção, O som da vogal A saiu pelo nariz, se tornou nasal, tá bom? Então não confundam e não tenham dúvida quando vê uma palavra neste formato, com acento agudo ou acento circunflexo e também o tio, tá bom? E quando é que as palavras paroxítonas não podem ter acento? Vamos às regras. Todas as vezes que não tiver nenhuma das terminações do exemplo anterior. A gente aprende as regras das palavras que devem ser acentuadas. Depois que a gente aprende, nós vamos imaginar assim: todas as outras terminações não terão acento. Então, se as palavras terminadas em R, X, L, N, PS, an, I, is, ei, eis, us, on e se todas elas têm que ter acento, então todas as outras terminações, se a palavra for paroxítona, não devem ter acento. Então vamos ao exemplo. A palavra é caderno. Caderno. A palavra é paroxítona, porque é o D que é a sílaba tônica, mas ela terminou em O. Ela não tem nenhuma das terminações que eu acabei de explicar no exemplo anterior. Então ela não tem acento. A palavra é panela. Panela. Sílaba tônica, a penúltima. Paroxítona, mas termina em A. Não tem acento. E estojo, do mesmo jeito do primeiro exemplo. Termina em O. Não recebe acento. E as palavras proparoxítonas? Agora ficou fácil. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas, ok? Se a sílaba tônica for a antepenúltima sílaba ou a terceira sílaba de trás para frente da palavra, ela é obrigatoriamente acentuada. Vamos aos exemplos. Lâmpada, médico, plástico, gráfico, último, dúvida, matemática, próxima, pássaro, música. Vamos agora para a nossa atividade para casa. Hoje, a nossa atividade está em 2 páginas do livro C, página 11 e página 44. Na página 11, vocês irão responder a questão 9, apenas a letra a letra B e a letra E. Na página 44, vocês irão responder a questão 15 toda. Na questão 9 da página 11, nós temos a seguinte questão. Observe o título Normas de Convivência Escolar. Mais uma vez, é uma questão que faz referência àquele texto que nós estudamos lá no comecinho das nossas aulas, onde tinha as normas de convivência. Diz o seguinte, a letra A. Separe em sílaba a palavra convivência. Então, você vai separar as sílabas da palavra convivência, vai analisar quantas sílabas ela tem e você pode até acrescentar se é uma palavra monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Letra B. Circule a sílaba forte. Depois que você separar as sílabas da palavra, você vai circular aquela que é mais forte. Copie do quadro abaixo somente as palavras que precisam de acento. Acentue-as corretamente. Então, vejam só, algumas palavras que estão neste quadro
deveriam ter acento e não foi colocado, porque vai ficar a cargo de vocês. Lá na página 44, questão 15, diz o seguinte: vamos fazer uma brincadeira? A brincadeira é acentuar corretamente as palavras. O objetivo é escrever corretamente as 17 palavras acentuadas. E aí, nós temos um lembrete neste quadrinho azul. Diz assim: a palavra tem acento si, furoxítona, oxítona, quando a sílaba tônica é a última da palavra. E, sendo oxítona, ela deve terminar em A, em E, em O ou em, que pode ter ou não o S acompanhando. Modo de jogar. Copie as palavras abaixo no seu caderno, separe-as em sílaba, examine cada palavra e aplique a regra. Qual é a regra? Acentuar ou não a palavra. Se a palavra tiver acento, escreva-a corretamente. Então, eu tenho aqui as palavras. O que você deve fazer? Copiá-las no seu caderno, separar as sílabas destas palavras. Você já copia as palavras no caderno, separando as sílabas. E depois você coloca o acento onde deve ter. A hora da história. Olá, bom dia! Tudo bom, crianças? Estamos preparados para mais um dia de aula, para mais um dia de aprendizado. E por falar em aprendizado, nesse isolamento social, uma das coisas que nós fizemos muito, professores, alunos, foi ler, não é verdade? Você deve ter pego aquele livro que estava guardado, que você tinha vontade de ler e nunca tinha lido, e agora leu. Também aquele que você já tinha lido, releu. É verdade, foi isso mesmo. Hoje eu trouxe um livro que eu li, que você deve gostar muito. De repente, se você ainda não leu, você vai querer ler. É um livro de Ziraldo. Quem é Ziraldo? Todo mundo aqui já ouviu falar de Ziraldo, não é isso? Ziraldo Alves Pinto é pintor, dramaturgo, cronista, jornalista e cartunista brasileiro. Desde criança que ele tem uma forte ligação com desenhos e começou pintando as paredes do quarto, acredita? Apaixonado por história em quadrinhos, foi assim que aprendeu a fazer aquilo que chama de desenhos narrativos, ou seja, desenhos que contam uma história. Ele é o inventor do famoso personagem, o Menino Maluquinho. Legal, né? Todos aqui já viram, leram alguma coisa sobre o Menino Maluquinho. Então, esse livro, vou mostrar aqui mais uma vez a capa para vocês. Ele é uma série de 10 livros: O Menino da Lua, Capetinho do Espaço, O Menino que Veio de Vênus, O Menino da Terra, Os Meninos de Marte, Ju, o Menino de Júpiter, O Namorado da Fada, O Menino da Água, As Cores do Escuro. E esse é uma lenda de um menino que se chamava Saturnino. Todos, porém, o chamavam Nino. Ele vivia voando pelo espaço, na sua prancha de surf, deslizando sobre o tapete feito de cor e cristais dos anéis de seu planeta. Ele era de Saturno. E ele gostava de ficar bem quietinho, contemplando de longe a beleza colorida dos anéis de Saturno. Só que um dia aconteceu que as cores desapareceram e ele ficou muito triste. Todos queriam saber o motivo. Quem podia explicar? Quem é que pode explicar os mistérios do universo? Ele ficou procurando uma explicação, olhava para os anéis e via como suas cores eram tão interessantes, como ele não conseguia imaginar viver sem as cores que enfeitavam a sua vida, que dava sentido a todos. Ele encontrou com um menino, também no espaço, que conversou com ele e pediu para ele dar uma volta para tentar encontrar uma solução.
E depois de ele muito voar, sem medir tempo ou distância, Nino chegou a um planeta que não parecia nada com os outros, que encantaram seus olhos de viajante na paisagem do céu. Era visto assim de longe, um planeta todo azul. Quem imagina que planeta é esse? Isso mesmo. Ele chegou ao planeta Terra e ele ficou apaixonado pelo que viu. Muitas cores, tudo muito colorido. Ficou muito animado. Mas ele não conhecia ainda os habitantes. Só faltava conhecer os habitantes dessa terra. E ele continuou a caminhar e, de repente, ele encontrou com alguns habitantes especiais, que eram chamados de pintores. Isso mesmo, ele começou a encontrar com alguns pintores, não foi só um, foram vários. E os pintores começaram a explicar a questão das cores para Nino. E ele começou a entender muita coisa que ainda estava obscuro. E de repente, Saturno estava na mente de Nino, todo enfeitado de luz, com os tons dourados da paleta do pintor, como se ele fosse um alquimista capaz de transformar em ouro a luz dos raios do sol. E antes que o Nino feliz pudesse se refazer do seu susto, surge um novo pintor e ofereceu outras explicações, dizendo que as cores, as formas, todas viviam do coração do artista, que havia inventado um jeito todo seu de pintar suas telas, de mostrar um mundo mais bonito, um mundo colorido. Seria como se abrisse diante dos olhos um arca do tesouro. Eis que Nino, de repente, vê cair sobre o planeta, como uma sinfonia que não precisa de sons, uma chuva poderosa, feita de pingos de cor. E essas gotas, por certo, estavam guardadas no coração de um poeta triste, que escreve seus poemas com cores, não com palavras que se estilhaçam no ar. E ele continuou a conversar com pintores que iam surgindo, vários pintores. De repente, Nino chegou a uma conclusão. Meu Deus, vibrava o menino, que disse como diria o menino aqui da terra, caçador de passarinho, eu caí no ninho deles. É que muitos outros donos das cores que ele queria, para o renascer de Saturno, surgiram para atender seu poderoso pedido. Oh, que pintor nesta terra pode abrir mão de um pedido como o que Nino lhes fez? E contam que, comovido diante de tais presentes, Nino já não sabia como escolher para Saturno as cores que tornariam novamente seu planeta o mais bonito de todos. E aí buscou de novo a ajuda do companheiro que surgira na história. Onde é que você está? O que eu faço agora? E ele estava logo ali para responder ao Nino com muita calma e doçura. Sabe por que eu lhe disse que só as cores que vivem, onde as cores florescem, podem fazer Saturno voltar a ser o planeta mais bonito do espaço? É porque as cores só existem para quem, com seu olhar, sabe conversar com elas e descobrir entre as cores mais cores do que os olhos podem crer que estão vendo. Logo depois dessa lição de cores, completou sua resposta como quem vai contar uma história. Um dia eu estava voando sobre o céu deste planeta e quando desci à terra, conheci um homem lindo com seus enormes bigodes e sua sabedoria que me disse uma coisa muito simples, que depois correu o mundo. A imaginação, meu jovem, é mais importante do que o conhecimento. Gente, e finaliza esse livro com essa mensagem. Então, em momentos tão difíceis,
vamos acreditar, dias melhores virão. E não vamos deixar de fazer da leitura um hábito, um aliado de todos nós, porque nela nós podemos imaginar, e na nossa imaginação tudo pode ser bem melhor. Espero que vocês tenham gostado desse livro de Ziraldo, e assim que puderem, tiver na biblioteca da escola, vocês podem pegar e fazer a leitura dele e dos outros que compõem essa série de Ziraldo. Ok? Até mais!